Família Zoeira, vamos lá com mais um conteúdo aqui do nosso Botafogo que joga hoje contra o Grêmio. E se um empate, mas uma vitória garante 100% o Botafogo já na Libertadores de 2026. É o que a gente espera, é o mínimo. Bom, antes de eu botar a matéria, não se esqueça de curtir. Quando você curtir, vai aparecer um botãozinho de hypar o vídeo, se você tiver no seu telefone. Custa nada, é rapidinho, de graça. Hype o vídeo que ajuda aqui o canal da Zoeira. Vamos lá ver a matéria completa e já eu volto. Vamos lá ver. Tem Botafogo e Grêmio no estádio Newton Santos às 7h30 da noite. Você vê ao vivo no Premier. O Ricardo Lai é que traz as informações do Botafogo pra gente. Boa tarde, Lai. Tudo bem, Mari? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. O Botafogo entra em campo aí contra o Grêmio com alerta ligado, né? Depois do sufoco que passou na última terça-feira, quando derrotou o já rebaixado Sport Recife, aqui mesmo no estádio Newton Santos, no finalzinho daquela partida. O time tá de olho em uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem, por isso é importante conquistar os 3 pontos hoje contra o Grêmio. O técnico David Ancelotti terá mudanças na equipe. O Joaquim Correa volta ao time, recuperado de dores musculares. E na lateral esquerda, o cuiabano será o titular no lugar do Alex Telles, que terá que cumprir suspensão automática. Vamos dar uma olhadinha aí no campinho, com a provável escalação do Botafogo. A gente vê aí o Álvaro Montoro, né, possivelmente no time titular, já que o Santi Rodrigues está ainda com dores musculares e não se recuperou, segue fora. E na frente, o Cris Ramos será desfalque com um problema nas costas, então tem aquela dúvida no ataque, centroavante, Kadir ou Arthur Cabral. O Arthur Cabral vive um longo jejum, 3 meses sem marcar. E o Kadir tá com moral, fez os 2 gols na vitória de 3-2 contra o Sport no último jogo. Mari, com você. Botafogo e Grêmio se enfrentam com ambições parecidas nessa reta final de Brasileirão. Garantir uma vaga em uma competição internacional no ano que vem. Se a gente olhar o retrospecto recente desse confronto no Campeonato Brasileiro, o Botafogo não consegue vencer o Grêmio em casa desde 2018. Nos últimos 4 jogos, são 3 derrotas e 1 empate. Não conseguiu vencer nem no ano mágico de 2024, tá? Mas deixando o retrospecto de lado e olhando para a fase do Botafogo, aí o cenário melhora. No retorno, o Botafogo só perdeu 1 de 8 jogos em casa, isso com 5 vitórias nesse recorte. Já o Grêmio, que até algumas semanas atrás olhava para a parte de baixo da tabela, agora sonha com uma vaga na Libertadores. Que loucura! Mas como visitante, a situação do tricolor é bem alarmante no segundo turno. Tem apenas 38% de aproveitamento fora de casa e uma marca bizarra. Foi vazado em todos esses 8 jogos até aqui. Tá tudo embolado, meu amigo. Será que o mando de campo vai pesar pro lado do Botafogo? Vamos ver o que pensa o Gato Mestre. Só depende de si para conseguir uma vaga na próxima Libertadores. Eu sou Bárbara Mendonça, setorista do Botafogo no GE. Globo, hoje com as notícias antes de Botafogo e Grêmio nesse sábado, jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo desse sábado no Newton Santos, o técnico David Ancelotti vai ter o retorno do Joaquim Correa, que ficou fora do jogo contra o Sport por dores musculares. Mas o Santi Rodrigues, que também foi desfalque contra o Sport pelo mesmo motivo, pelas mesmas dores musculares, ainda não volta. Quem também não volta a ser relacionado é o atacante Cris Ramos, que saiu ainda no primeiro tempo na vitória sobre o Sport por 3-2, depois de sofrer uma pancada nas costas numa dividida com o Luan Cândido. E o Cris Ramos, que inclusive foi substituído pelo Kadir, que acabou se tornando ali o grande herói da noite. Além disso, o David também não vai poder contar com o Alex Telles, que levou o 3º cartão amarelo contra o Sport e vai ter que cumprir suspensão automática contra o Grêmio. E por que eu disse que o Botafogo está mais perto do que nunca da Libertadores? O Botafogo tem 55 pontos, então, em caso de vitória sobre o Grêmio, vai a 58. E São Paulo, Bragantino e Corinthians, que podem chegar no máximo a 57 pontos até o fim do Campeonato Brasileiro, com esses 12 pontos restantes em disputa. Então, se vencer o Grêmio, o Botafogo garante uma vaga na próxima Libertadores e vai descobrir depois se na fase de grupos ou na pré-Libertadores. Mas é fato que, se vencer o Grêmio, o Botafogo garante uma vaga na próxima edição do torneio sul-americano. A gente se vê no próximo Voz do Setorista. Tchau, tchau! Bom, galera, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo que joga daqui a pouco no estádio Newton Santos. É o penúltimo jogo no estádio Newton Santos nessa temporada de 2025. E agora, depois só em janeiro, quando começa novamente o Campeonato Brasileiro e o Cariocão 2026.
Então a gente espera que o Botafogo hoje possa fazer um grande jogo, que a arbitragem não atrapalhe, que nada atrapalhe esse jogo do Botafogo, que é muito importante o Botafogo na 5ª colocação. Demorou, suou, mas voltou à 5ª colocação. O Botafogo ficou por um bom tempo na 5ª colocação, buscando ali o Mirassol. Chegamos a ficar na 4ª colocação por um pouco tempo e o Mirassol retornou. 5 pontos de diferença o Botafogo pro Mirassol. Se vencer hoje, fica 2. Aí dá aquela secadinha, faltam 4 rodadas. Tem muita coisa, o Botafogo pode conseguir essa 4ª colocação aí. O Mirassol já está garantido na Libertadores. E o Botafogo pode se garantir hoje. Um empate já está com 99%, gente. O empate hoje já garante, porque o Botafogo depois vai ter mais 3 jogos. Se o Botafogo empatar esses 3 jogos, já está garantido. Ou seja, mais uma vitória é 100% matematicamente, né? Então vamos garantir logo isso hoje. Uma vitória, o Botafogo está ali na Libertadores 2026, depois de um ano muito complicado em 2025. O Botafogo disputou muita coisa, a gente viveu muita coisa nesse ano, né? O grande Mundial de Clubes, o Botafogo fez história, aquela vitória sobre o PSG, mas depois caiu na Libertadores, caiu na Copa do Brasil, não conseguimos ser o campeão novamente brasileiro. Então o mínimo é terminar com essa vaga direta aí na Libertadores 2026. A vaga direta é bom porque você consegue agendar os seus jogos melhor, você consegue dar um tempo de descanso, de treino, né? Principalmente esse preparador físico do Botafogo aí, que é muito ruim, né? Os jogadores do Botafogo se machucam dormindo. Tem coisas que realmente só acontecem com o Botafogo. O cara tá descansando, tá de folga e se machuca. Então, e outra, quando o cara vai pro departamento médico, o cara fica 6 meses, pelo amor de Deus, né? Temos que pensar nisso aí para 2026. Essa equipe aí não tá muito legal, não. Então a gente espera que o Botafogo faça um grande jogo hoje, diante dessa torcida. Vencemos o Sport por 3-2, mas deu um susto enorme à sua torcida, né? Então vamos tentar fazer hoje sem susto. E ainda mais com essa estatística que a gente viu aí, o Botafogo há muito tempo sem vencer o Grêmio. Tá na hora de jogar isso por terra. Nem em 2024 aconteceu. Tá repreendido, tá amarrado. Tá na hora de vencer. Hoje é o dia. O Botafogo precisa vencer para encostar lá no G4. E dá para encostar, dá para pegar essa vaguinha, ainda vai um dinheirinho maior, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar tem uns valores aí muito interessantes. Então, vale a pena. E para fazer mais bonito, né? E aí depois o Botafogo vai jogar fora. E aí a última partida em casa no Newton Santos vai ser contra o Fortaleza. Aí a gente espera que um público bem um pouco melhor, né? A gente, se Deus quiser, vai estar no G4. Nessa última rodada aí, já vamos estar na 4ª colocação, tá? Então é isso. Falei demais, a matéria vai ficar um pouquinho comprida. Eu agradeço a vocês que chegaram até aqui. Então deixa também palpite de vocês pro jogo de hoje. Botafogo e Grêmio. Ganha, perde, empata? Deixa nos comentários que eu faço questão de ler e deixar um coraçãozinho pra vocês. Eu vou ficando por aqui, hein? Fiquem todos bem. Mais tarde eu volto falando mais, se Deus quiser, da vitória do nosso Botafogo. Hoje, 7h30, transmissão da Record e Cazé TV aqui no YouTube. Então, aonde você estiver, dá pra assistir. Vou ficando por aqui, hein? Fui!